Olá! Olá! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, tudo bom? Você está acompanhando aí pelo Face? Como que está aí? Vamos lá? A minha DJ aqui vai colocar uma musiquinha para a gente começar essa live Mulheres na Pandemia. Vai ter aqui uma trilha sonora das mulheres do funk para a gente começar bem aqui, aquecer os motores. Estamos esperando a Elisângela entrando. Enquanto isso, a gente vai ouvir o funk da Ludmilla. Vai lá, Lu, som na caixa. Que já estragamos demais. Pode parar de sentir. Que chegando quase sempre toda. E aí eu quero mais que se exploda. Que ninguém vai estragar meu dia. Olha, Elisângela, olá, bem-vinda. Podemos bailarina? Tá chegando! Chegou na hora certa, na hora boa. Olha, Gabriel, tá todo animado. Pronto, já teve a música de abertura. Agora vai para lá que é a live da mulherada, viu? Bom, gente, vamos lá. Essa foi uma ideia que Margarete Pedroso e eu tivemos. A gente achou que era muito importante abrir esse espaço para a gente falar a respeito de como estavam vivendo e passando pela pandemia as mulheres, né? Então, bom, primeira coisa, o que a gente está chamando de mulher, né? Isso já é o começo de conversa. Tem vários psicanalistas aqui, né, assistindo a gente, provavelmente. A gente sabe que para a psicanálise a mulher não existe. O que significa isso? Que não existe uma categoria única para as mulheres, né, que possa englobar todas as mulheres numa única categoria. E, como dizia Simone de Beauvoir, uma mulher não nasce mulher, né? Ela torna-se mulher. Mas isso não impede que existam mulheres e que, em sua multiplicidade, elas possam fazer constelações e redes. Uma palavra que ainda nos soa estranha, sororidade, que diz dessa solidariedade entre mulheres a ser construída e sustentada a partir da diversidade. Como as diferentes mulheres estão passando pela pandemia da Covid-19? Essa é a pergunta que move essa iniciativa. No Brasil, quase 30 milhões de famílias são chefiadas por mulheres, embora elas sejam, em sua maioria, trabalhadoras informais. Desde o início da quarentena, houve um grande aumento de casos de violência doméstica e abusos, os mais variados, inclusive abusos sexuais, mas não apenas abusos sexuais. A casa
lugar da mulher no imaginário da classe média e no senso comum revela-se o lugar mais perigoso para as mulheres. Esse é um grande paradoxo. A maior parte da violência acontece dentro de casa. Por outro lado, a maior parte das pessoas que trabalham na área da saúde são mulheres, muitas delas também chefes de família e mães. A pandemia, bem como a necessidade da quarentena, revelou uma rede de cuidados invisível, sustentada por mulheres, sem a qual a sociedade não poderia funcionar do modo como estamos acostumados. São mulheres de classes mais favorecidas que dependem de outras mulheres para trabalhar fora e cuidar de suas carreiras. Essas, por sua vez, para cuidarem das casas e filhos das primeiras, precisam das avós, vizinhas ou creches e escolas públicas com suas cuidadoras e professoras. O que pensam essas mulheres? Que experiências podem compartilhar? Como podem tornar mais visível essa rede de cuidados, de modo que seja mais valorizada no mundo pós-pandemia? Como as vozes silenciadas das mulheres podem ser escutadas? Como seus corpos, em sua especificidade, estão vivendo esse momento? Como é ser mãe, adolescente, amante durante a pandemia? Como as mulheres idosas estão lidando com essa situação? Essas e outras questões serão debatidas com nossas convidadas, e a gente convida todas vocês e todos e todes para participar dessa conversa com a gente. Queremos saber como estão se virando, o que estão inventando as mulheres na pandemia. Bom, eu vou me apresentar, vou passar a palavra para a Margarete, depois para a Elisângela e para a Vanina, e elas vão, cada uma, se apresentar, falar um pouco quem elas são, como elas estão vivendo, e a gente vai começar a nossa conversa, tá? Então, primeiro me apresento, meu nome é Ana Laura Prates, eu sou psicanalista, escritora, editora, mãe e mulher. Não sou mulher apenas porque nasci com ovário e com útero, mas sou mulher porque consegui inventar uma nomeação depois de muitos anos de análise. Então, eu me autonomeio mulher. Queria passar a palavra para a Margarete, companheira dessa iniciativa. Vai lá, mulher. Bom, na verdade, mais que iniciativa, né? Foi um sonho compartilhado, né, Ana Laura? Eu já aproveito aqui para, inicialmente, né, saudar você, Ana Laura, e agradecer por me incluir nesse projeto, que é fruto de um sonho, de muitas conversas que nós tivemos durante esse período tão difícil que nós estamos passando. Então, antes de cumprimentar todo mundo, eu quero agradecer, Ana Laura, por compartilhar desse projeto e desse sonho comigo e fazê-lo tornar realidade, né? Boa tarde a todas, a todos, a todes. Uma alegria imensa estar aqui falando de assuntos que nos são tão caros e tão importantes. Quero agradecer as nossas convidadas que se dispuseram a fazer esse programa piloto, né? Essa é a grande inauguração. Falar de mulheres na pandemia, eu acho que é tratar de dois assuntos que são... que tem alguns pontos em comum, né? O primeiro é a invisibilidade. Nós estamos vivendo a invisibilidade como mulheres, já historicamente, né, no país, porque nós não temos políticas públicas adequadas, e a pandemia também é algo que é tentado, principalmente pelo governo federal, de ser tornado invisível, de ser tornado ameno, né? Quando a gente tem um presidente da República que fala que
o coronavírus é uma gripezinha, nada mais ele está fazendo do que querendo tornar invisível um problema que é muito sério. E isso é algo que culturalmente a gente faz o tempo todo, né? E com relação às mulheres, mais ainda. A pandemia, o que ela fez foi piorar situações que já existiam. Então, por exemplo, né, a violência contra a mulher é uma situação que não foi o isolamento social que piorou, é uma situação que já existia e que piorou com o isolamento social. Como bem disse a Ana Laura, quando as mulheres estão trancadas dentro de casa, elas estão trancadas com seus maiores violentadores, com seus maiores inimigos, porque a casa, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é o pior lugar para uma mulher estar. Então, discutir, né, essas questões que, na verdade, estão potencializadas com a pandemia e que se relacionam às mulheres, é o que nos moveu, né, eu e a Ana Laura, a falar disso. E mais do que isso, trazer pessoas dos diversos setores da sociedade, de diversas idades, diferentes raças, diferentes locais, que pudessem vir aqui dizer para a gente o que essas mulheres estão vivendo, porque eu falo aqui de uma posição absolutamente privilegiada, eu sou procuradora do Estado, moro em São Paulo, tenho casa para morar, onde eu possa fazer meu isolamento, tenho condições de ter comida na minha mesa, né, que isso muita gente não tem esse básico, né, que é emprego, e comida, e condições de fazer em segurança o isolamento, né? E sou mãe da Stephanie e da Caroline, enfim, eu contribuo, né, nessa discussão, mas de um lugar que muitas vezes não é o lugar de todas as mulheres. Então, acho que a grande ideia, né, a grande sacada dessas lives que hoje se iniciam, é poder ouvir outras mulheres, é poder dar visibilidade àquilo que é invisível, porque o trabalho doméstico, a maternidade, o home office, a escola em EAD, que as mulheres têm que acumular junto com o home office, a dificuldade de se fazer um isolamento social, e essas funções que são totalmente invisibilizadas e que se tornam cada vez mais invisibilizadas dentro da pandemia. Então, é uma grande honra fazer parte desse projeto. Espero que esse primeiro programa seja o início de tantos outros que a gente vai fazer e que a gente possa dar voz para tantas mulheres e tantos problemas que são invisíveis e com, né, uma escuta aí pública e que seja uma escuta de dividir esses nossos espaços de privilégio e possamos contribuir de alguma forma para tornar mais amena essa invisibilidade. Obrigada a todos e vamos lá. Ótimo, então vamos apresentar as nossas convidadas, né? Elisângela, você pode falar um pouquinho, se apresenta, fala oi para a galera. Olá. Pode Oi, falar. boa tarde. Eu sou Elisângela, sou podóloga, moro no Jardim Robru, aqui na Zona Leste, e quero agradecer a Ana, né, por essa oportunidade, e além de eu não posso dizer cliente, mas sim uma amiga, né, porque nesse momento tão difícil, ela tem, assim, se preocupado comigo, tem, sabe, perguntado como eu tenho vivido os meus dias, porque não está sendo fácil, né? A gente está acostumada a ter uma vida, né? Uma correria, né? Tá trabalhando todos os dias. Eu tenho uma vida muito corrida, porque além de ser mãe, né? Eu tomo conta, assim, dos meus 2 filhos que convivem comigo. E essa pandemia não tem sido muito fácil para nós. Porque além de ter, né, aí parado de trabalhar, a gente tem aquela coisa de ter que ficar em casa, né? Que não é fácil, porque você trabalha, você tem o seu dia a dia, você tem a sua correria, e de repente você tem que parar a sua vida. E eu digo que não tem sido fácil, porque eu estava ali num momento assim da minha vida
bem legal, eu tinha acabado de montar meu espaço, né? Para mim estar ali trabalhando, e estava super legal, eu estava, sabe, curtindo aquele momento, e de repente veio essa surpresa, né? E aí eu tive que Elisângela, conta que parar. você tinha acabado de ter bebê também, e você já estava trabalhando, né? Seu bebê com 1 mês e você já estava E trabalhando, não é? Conta um o meu pouco. neném, eu acabei a dieta e tive que voltar a trabalhar. E daí eu fiquei num momento assim meio perdida, porque eu falei, meu Deus, meu bebê é tão novo, trabalhar já, né? Porque a gente que depende só de nós não podemos ficar parada em casa. Aí eu tive que voltar a trabalhar com um mês e meio, acabou a quarentena da gravidez, eu já tive que trabalhar. E Aí eu você coloquei o estava bebê na deixando, creche. você estava deixando ele na creche, né? Isso, aí eu deixei ele na creche, consegui uma vaga para ele e deixei ele lá na creche. Não é fácil, né, para a gente ter que sair para trabalhar e deixar nosso bebê tão novinho na creche, mas muitas das vezes nós não temos opções. Então, como a gente não tem opção, a gente tem que deixar nosso bebê lá. E eles são muito bem cuidados. E eu deixei ele lá e fui trabalhar. E Só que aí foi a maioria das cuidadoras da creche são mulheres, ele? Sim, todas elas. São mulheres super responsáveis, elas cuidam muito bem. A creche é um lugar muito agradável, sabe? É um lugar muito bonito, né? Por ser uma creche. E as cuidadoras de lá, elas tratam os bebês muito bem. Tanto que tem bebês de 2 meses, né? São bebês super pequenos e elas tratam muito bem. O cuidado de lá é maravilhoso. E são todas mulheres. Mas agora, na pandemia, a creche fechou. Sim, na pandemia fechou, e aí a gente teve que ficar com os nossos bebês em casa, né? Que aí tudo dobra, né? Dobra gasto, dobra tudo que você pode imaginar, paciência, né? As crianças ficam em casa fazendo muita bagunça, e aí a gente não tem, assim, um retorno, né? Quando vai voltar. E aí a gente tem que ficar em casa com eles, né? Elisângela, conta para mim, você tem É uma outros pena. filhos? Eu tenho 3. Eu tenho um menino de 23 anos, que não mora mais comigo. Tem uma menina de 12 e tem um bebezinho que vai fazer 5 meses. E Só que os explica uma dois coisa. moram comigo. A menina de 12, ela está tendo aula à distância? A escola está funcionando e ensino à Sim, distância? Como que você está fazendo isso? Eles estão Como... mandando, dando umas aulas online, né? E mandaram também uma apostila. Daí eles têm que fazer esse acompanhamento, né? Online e junto à apostila. E a gente tenta da melhor forma possível, porque realmente o aprendizado não é o mesmo. É meio complicado, mas a gente tem que continuar, né? A gente tem que lutar ali junto com eles, tentar explicar da melhor forma possível, que é bem difícil, mas a gente está tentando. Elisângela, você tá dependendo do auxílio do governo também, né? Como é que foi isso para você conseguir tudo? A gente, tipo, eu fiquei esperando, né? Porque eu fiz um cadastro do Bolsa Família. A princípio, eu fiquei 1 ano na fila e não fui aprovada durante 1 ano. Daí, quando veio essa pandemia, eles resolveram aprovar. E aí eu fiquei esperando, né? E é uma coisa assim que por uma parte ajudou, né? Pra gente que não tem nenhum recurso, não tem nenhum nada guardado, a gente conta com ele. Ajuda sim, mas nada como você trabalhar, né? Porque quando você trabalha é muito mais fácil. Porque ficar dependendo do governo é muito difícil. Eu acho que não só para mim, como para muita gente, né? Depender só desse auxílio para sobreviver é muito difícil. Mas você já recebeu a primeira parcela, Elisângela? Recebi dia 30 do mês passado. Aí Tá. acho que a segunda, eu acho que cai agora, dia 30. Não sei como funciona. Eles disseram que é conforme a mesma data, né? E é com isso que a gente está sobrevivendo, né? Elisângela, e me conta um pouco, a gente tem conversado quase toda semana, você tem me falado um pouco de como que estão as coisas aí no bairro, né? Primeiro, assim, que você está tendo toda essa dificuldade, mas você também está ajudando
outras famílias que estão com mais dificuldade ainda, você me contou, né? E aí, como é que tá? Você me disse que tem muita gente, inclusive pessoas que você conhece, que já faleceram e que estão também, né, passando situações bem limites, assim, bem difíceis mesmo, né? Como que... Conta um pouco pra gente, assim, de uma maneira, dá uma geral aí de como que tá a situação. Eu moro num bairro, como se diz, de periferia, né? Então, aqui é mais complicado, aqui as pessoas, elas se contaminam muito rápido. Aqui, inclusive, no bairro onde eu moro, tem bastante famílias que estão assim, doentes, algumas já faleceram, né? Estão bem doentes. Mas a gente tenta ajudar as pessoas, né? Que precisam, porque todo mundo está precisando nesse momento. E eu e o pessoal da igreja, a gente fez um projeto, né, para ajudar aquelas pessoas que estão precisando também. Então a gente se reuniu, eu e algumas irmãs da igreja, e a gente recolheu alimentos, inclusive quero agradecer a Ana, ela ajudou a gente aí nesse projeto, foi uma bênção. E a gente fez cestas básicas para entregar para algumas famílias que precisavam, né? Porque é muito difícil você olhar para alguém que está precisando tanto quanto você, mas aí você prefere tirar de você muitas das vezes e dar para aquele que também está precisando. Porque hoje nós temos que nos unir. Hoje, nos dias de hoje, nós não podemos pensar só em nós. Nós temos que pensar também no próximo. Porque aquele que não tem a dor do outro, aquele que não sente a dor do outro, eu acho que ele não é ser humano. Então, nós temos que ajudar, sim, aquele que precisa. Se você tem para ajudar, se você pode, ajuda sim. Porque você pode estar passando por uma dificuldade, mas existem outras pessoas que estão passando por dificuldades maiores. E aí a gente fez esse projeto na igreja, nós arrecadamos alguns alimentos, fizemos algumas cestas, só que a gente achou que tudo isso fosse parar. Só que não, né? Continua, né? E cada dia pior. Tem pessoas aqui no bairro que estão doentes, a família inteira está doente. Então eu fico olhando para tudo isso e falo, meu Deus, aonde nós vamos parar? Como vai ficar? Né? Porque é difícil. Para gente que está acostumado a trabalhar, que tem uma vida no dia a dia, de repente, se você se vê parada, como eu, dentro da minha casa, eu faço outra coisa. Para mim é muito difícil ter que ficar dependendo de renda de governo. Como eu estava acostumada a sair para trabalhar, para ganhar, para trazer o pão para minha casa. Meus filhos tinham o direito de ir e vir. Hoje não. Hoje você está limitado. Eu não posso trabalhar. Eu tenho uma clínica de podologia que está fechada. E eu precisava trabalhar, mas eu não posso. Porque eu tenho um bebezinho de 5 meses. Eu não posso colocar minha família em risco. Até porque se eu chegar a acontecer alguma coisa, quem vai cuidar dos meus filhos? Então, esse é um ponto fundamental. Muitas mulheres que estão passando pela mesma dificuldade que eu. Eu tenho amigas que a gente fica conversando, inclusive a Ana é uma pessoa que eu costumo conversar muito, falar um pouco da minha vida. Ela me conhece há muitos anos. Ela não é minha cliente, ela é mais que isso, ela é uma amiga que a gente conversa, eu desabafo, falo como está sendo. Já tive alguns problemas, algumas crises de pânico, ansiedade. Então, tudo isso atrapalha, né? Acredito que não é só eu que estou passando por isso. Tem outras pessoas que estão passando por situações até piores que a minha. Mas não é fácil. Não é fácil e tá difícil. Meu espaço está fechado e eu estou aqui ansiosa para trabalhar, mas eu não posso. E a gente acaba, né, passando certos apertos. Por quê? Você não tem o que fazer. Você tem uma escolha. Ou você sai para a rua para trabalhar e corre seu risco de pegar o vírus e de morrer, ou também de sobreviver, ou você corre o risco de também não pegar, né? Mas a gente não pode ficar dando aí sorte pro azar, né? Não podemos. Não é fácil, meninas. Não está sendo fácil. Minhas crianças estão aqui do meu lado e eu tô... Fica lá, pelo amor de Deus. Vai. Não. Eu não aguento essa criança do meu lado. Oi, Yasmin. Tudo bom? Fala pra Lu. Olha, tá aqui a Luísa. Lu, fala com a tia. Dá oi pra tia. Oi. A Luísa neta. A Luísa é neta da Elisângela. A Elisângela é a avó. Ela fugiu assim, porque...
Tudo Fazia bem? muito tempo que ela não vinha me ver, aí o pai dela falou, vai, acabou um pouquinho. Meu sobrinho mora aqui na parte de cima, não tem como eu evitar essa criança. Ai, meu Deus. E a minha filha tá ali de fundo. Ó, a minha filha... Yasmin, vem aqui. Gente, não liga, a gente é uma família assim, meia bagunçada. Vem, Mi. Olha o tamanho da minha gostosura. Ah, que Esse é lindo! o bebê, que Esse é o lindo. bebê Samuel, de 5 meses. A E bochecha. essa daqui é a Yasmin, minha filha, meu braço direito, minha companheira. Oi, Yasmin, tudo bom? E tem minha companheira. Eu vou... Eli, Ai, agora eles se empolgaram. eu vou pedir para Então, eu vou pedir para a Vanina se e esse é o meu apresentar um pouco bebezinho, agora, tá ficava na bom? creche, agora não tem creche. Oi? Eu vou pedir para a Ana Vanina Laura, agora se se apresentar. me permite uma sugestão, é interessante quando quem não estiver falando, cortar o microfone, só para não melhor. dar interferência na hora da gravação, eu acho que fica sem ruído, acho que é legal. Melhor. Vou passar a palavra para a Vani, então, tá? Espera um pouquinho. Vai lá, Vani. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Celebro esta invitación de Ana y la iniciativa de Ana y de Margaret por armar lazos entre mujeres, ¿no? Y mujeres de distintos países. Yo soy argentina, soy mujer, soy madre, soy psicoanalista, soy docente en la Universidad de Buenos Aires y también dibujo. Y estoy acá también viendo cómo enfrentar a esto tan nuevo que nos toca, que es esta vivencia de la pandemia. Estoy en Argentina, para nosotros Argentina está todo el tiempo mirando a Brasil también, y mirando la situación de Brasil, estamos afrontando esta situación de un modo muy distinto que lo está haciendo Brasil. Y tenemos una cuarentena muy dura, estamos encerrados en nuestras casas hace más de 60 días ya, y seguramente esto continúe así, sobre todo en los distritos más grandes del país. Hay provincias que en cambio ya tienen cierta apertura, pero en Buenos Aires, que es donde yo estoy, la cuarentena es muy firme, lo cual supone que cada uno enfrenta esa situación con las condiciones materiales que tiene. Muy distintas para una mujer como yo, de clase media relativamente cómoda, que además tengo la fortuna de tener un trabajo que puedo seguir haciendo gracias a la tecnología, porque sigo atendiendo a mis pacientes por Skype o por WhatsApp. Muy distinta a la de otra gente que vive en lo que serían para ustedes las favelas, que nosotros las llamamos las villas miserias, donde han estado, por ejemplo, sin agua, sin acceso a medicamentos, sin comida, sin ingreso, solo con la ayuda del Estado. Bueno, y las tasas de contagio son muchísimo más altas en esos sitios, ¿no? Entonces me parece que estos lazos entre mujeres favorecen otros recursos, ¿no? Recursos además que dependen de lo social, que se establecen en alianzas que no van a cambiar si el signo político cambia. Vanina, como na Argentina foi decretado lockdown mesmo logo no começo da pandemia, né? Ou seja, o governo impôs uma quarentena muito fechada, né? Como que isso foi possível? Ou seja, houve uma ajuda federal, houve como aconteceu isso na Argentina, assim? Yo creo que se dieron varias condiciones para que eso fuera posible.
por un lado, un presidente que fue electo hace muy poco tiempo, entonces que goza de muy buena imagen entre la gente, es decir, que tiene mucho apoyo popular. Pero a la vez se dio otra condición muy interesante, que es que la cabeza de gobierno de la ciudad más importante de Argentina, que es Buenos Aires, es del signo político contrario. Y a pesar de eso, lograron hacer una alianza fuerte a favor de la cuarentena. Con lo cual, eso permitió que la cuarentena se impusiera por arriba de la grieta, de esta grieta que nos quieren hacer creer que existe, que es salud versus economía, ¿no? Cuando es una elección imposible esa. Por un lado, porque sabemos que si la economía marcha, pero perdemos la salud, no nos sirve de mucho, y por otro, porque sabemos que por más que la economía esté abierta, si nos enfermamos y no podemos trabajar, la economía se va a ver deteriorada, que es lo que le pasa a Estados Unidos. Posso só falar um pouquinho, Vanina? Eu vou traduzir rapidamente o que você falou, Sim. porque eu acho que esse ponto é fundamental, né? Não sei se todo mundo entendeu. A Vanina está dizendo que, embora o governo federal tenha uma posição política e a intendência ali de Buenos Aires especificamente tenha outra, eles conseguiram fazer uma aliança política e essa aliança foi fundamental para garantir que a população pudesse, de fato, ficar em confinamento. Isso tornou possível que essa falsa oposição entre cuidar da saúde e cuidar da economia fosse ultrapassado, ou seja, na Argentina, as coisas não foram colocadas desse modo, como se houvesse uma escolha entre a saúde e a economia, ela disse, como nos Estados Unidos, e aqui como no Brasil também, né? No Brasil também esse mesmo discurso de saúde e economia como sendo, como se alguém pudesse escolher entre essas duas coisas, né? Você está falando que aí não se deu isso dessa forma. Claro que, evidentemente, que eu imagino que haja pessoas que pensem assim, mas, de uma maneira em geral, foi possível construir um consenso nacional em torno da ideia de que, até mesmo para preservar a economia, também era preciso um confinamento mais radical, o mais rápido possível, né? Exactamente. Además, el presidente se apoyó fuertemente en un equipo de expertos médicos, infectólogos, y ellos están comunicándole permanentemente a la población la importancia de aplanar la curva de contagio. Por supuesto, eso fue posible también con ayuda económica estatal, ¿no? Con la IFE, que es un ingreso familiar de emergencia que se dio a todas aquellas familias que estaban en situación de crisis a causa de la pandemia, también con una serie de créditos a tasa de interés cero para todas las pymes. Pero, claro, por supuesto que esa situación de cuarentena tiende a deteriorarse con el tiempo porque aquellos que vivían al día empiezan a estar cada vez más en una situación más complicada. Eso no nos es ajeno. No sé, Ana, si querés traducir. Sí. Agora, mesmo levando em conta o privilégio da classe social, a questão racial, etc., mesmo assim, você sente que, mesmo entre nós, né, que somos privilegiadas, vivemos profissões que podem ser exercidas remotamente, tudo, você acha que mesmo assim, vamos dizer assim, tem uma sobrecarga sobre as mulheres, mesmo nós de classe média, brancas, vamos dizer assim, privilegiadas e tal, como que você sente isso em relação assim, ao cuidado dos filhos, né, ao trabalho doméstico?
como que isso está sendo vivido, assim, né? Essa coisa do cansaço, da jornada tripla de trabalho e tudo mais, né? Sin lugar a dudas, yo creo que eso atraviesa a todas las mujeres, ¿no? Que eso nos iguala en ese sentido, que cada una en su clase social igual es de algún modo oprimida y explotada, ¿no? Y es víctima del extractivismo machista. No tengo la menor duda. Hay encuestas, por ejemplo, que trabajan muchísimo ese dato. En los hogares argentinos, las mujeres se ocupan de prácticamente todas las tareas domésticas. La única tarea que han tomado los hombres a su cargo, que no hacían antes, es la de hacer la compra en el supermercado, por ejemplo. Eso decían las encuestas, pero sí, yo creo que sí. E As creo que encuestas são as pesquisas, só para deixar claro, as pesquisas de opinião, pesquisa, né? como Mostram, sondeos. as enquetes, as estatísticas estão mostrando isso que a Vanina acabou de falar, né? Además, hay mucha sobrecarga para las mujeres que tienen niños en edad escolar. Eu queria fazer uma pergunta, Ana, a respeito dos números de violência contra a mulher. A gente sabe que a Argentina padece do mesmo mal que nós aqui no Brasil, né, com relação aos números de feminicídio, de violência doméstica, e o movimento de mulheres na Argentina contra essa violência é um movimento muito forte e muito inspirador, inclusive para nós brasileiras, né? Vocês são um exemplo para nós de luta contra a violência contra a mulher. Mas eu gostaria de saber, Vanina, como é que isso foi, o que aconteceu, né, durante a pandemia, e se também subiram as estatísticas, e mais, como que vocês lideram com a questão dos canais de denúncia, das redes de apoio. Conta para a gente um pouquinho dessa experiência, se puder falar um pouco também do movimento de mulheres na Argentina contra a violência, e tem movimentos aí maravilhosos, inclusive pela legalização do aborto. Vocês são um exemplo de feminista para nós aqui, e se você pudesse falar um pouquinho disso para a gente, eu acho que é uma experiência interessante de ser compartilhada. Sí, la violencia subieron las denuncias de violencia doméstica, de abuso intrafamiliar, porque no solo la violencia física, ¿no? Sino también la violencia, el abuso, ¿no? La violencia sexual específicamente, intrafamiliar, también las mujeres muchas veces viven con sus agresores. Subieron las denuncias de violencia obstétrica también, por ejemplo, es decir, de mujeres maltratadas durante el trance del parto. Las estadísticas indican que hubo muchas más cesáreas que partos naturales de lo habitual durante la pandemia, ¿no? Pero es cierto que hay muchas redes que no solamente, y esto me parece muy interesante, no solamente son las redes gubernamentales. Por ejemplo, dentro de las aplicaciones que manejamos hoy cotidianamente en el celular, en Instagram, por ejemplo, hay muchas redes de mujeres y pasan claves para pedir ayuda. Por ejemplo, una que se había viralizado era que si ibas a una farmacia y pedías un barbijo color rojo, el que te atendía en la farmacia entonces sabía que estabas denunciando un caso de violencia de género. Otra era que si Deixa eu só traduzir isso, Vanina, deixa eu só traduzir, que eu acho que é importante. Ela está dizendo que viralizaram pelas redes senhas que as mulheres tinham para denunciar a violência sem precisar se expor. Então, já se sabia se você ia na farmácia com uma coisa vermelha, né? É isso, Vanina? O atendente da farmácia... Sí, si pedías, no sé cómo le llaman barbijo, el tapaboca. Sim, se pediam a máscara vermelha, já sabia que você... Uma máscara roja.
já sabia que você estava vivendo uma situação de violência doméstica, então era uma senha para pedir ajuda, digamos assim. Sí, y de esa misma manera se pusieron en marcha muchos pequeños recursos, ¿no? Para pedir ayuda. Que a mí me parece interesante insistir en esto, que no solo dependen del Estado, porque el Estado puede cambiar de color político, pero los lazos esos que se arman pueden permanecer, pueden resistir, que es lo que suele pasar con las organizaciones sociales. Elisângela, você está sabendo de casos também de violência doméstica aí, entre as amigas ou pessoas conhecidas? Como que está isso, assim? Você tem acompanhado alguma coisa nesse sentido? De mulheres que estão vivendo algum tipo de violência doméstica agora na pandemia, se está aumentando isso? Como que está aí? Não sei se ela está ouvindo a gente, Ana? Você ouviu? Ah, tá aí. Tem que botar o microfone dela. Elisângela, você está no mudo, só coloca... Pronto, já pus, eu pus aqui. Né? No momento. Eu não estou conseguindo ouvir direito. Eu perguntei se você está sabendo aí de casos de violência doméstica, de aumento de casos de assédio, de violência doméstica agora durante a pandemia. Olha, aqui onde eu moro, as pessoas que eu tenho convivido assim, pelo menos no momento, não tenho assim sabendo de nada sobre essas coisas, né? Assim, graças a Deus, tá tudo tranquilo por aqui, pelo menos aonde eu moro, as pessoas que estão convivendo comigo. Tá tudo tranquilo, mas a gente tem visto, né? Aí falar que nessa quarentena as pessoas elas ficam muito tempo juntos e elas acabam, né, se agredindo, elas acabam brigando muito, porque talvez não estava nem acostumado a viver muito tempo junto. E por causa desse confinamento, fica muito tempo junto, aí elas acabam brigando, acabam, né, tendo aí certas discussões e acabam muitas das vezes até se agredindo, né? Uhum. Mas, Margarete, assim, fala, pode falar. Eu não tô conseguindo te ouvir direito. Tá. Margarete, você não quer falar um pouco sobre esse processo que teve a semana passada da reportagem na Folha de São Paulo, que eu acho que é tão importante isso, né? Que vocês fizeram toda uma movimentação aí, tudo, né? Bom, a Folha de São Paulo, na semana passada, ela fez uma matéria sobre como os advogados, como, na verdade, a área jurídica, né, está lidando com a quarentena. Isso é muito simbólico, muito emblemático. Foi uma matéria de uma página inteira, em que retratava 4 juristas, homens, brancos, e muito ricos, né? Era um juiz, se eu não me engano, e 3 advogados de grandes escritórios. E 2 problemas aí, né? Primeiro que o direito, ele não é formado por homens, né? Há muitas mulheres no direito, a maior parte das pessoas que se formam em direito já há 20 anos são mulheres, 51% dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil são mulheres. Há algumas carreiras predominantemente femininas, como a Defensoria Pública, as procuradorias, as advocacias públicas, outras a gente já tem bastante paridade de gênero, a magistratura, o MP, só que a Folha de São Paulo, ela simplesmente ignorou, e ela retratou ali 4 homens brancos e ricos. Outra coisa importante é o recorte de classe, além do recorte de raça, né? Evidentemente, os negros não foram considerados, e nós temos hoje, assim como acho que em todas as profissões, pessoas que estão passando por necessidade. A advocacia, por exemplo, não é formada por pessoas bem-sucedidas só.
A advocacia, na sua grande maioria, é uma advocacia de pequenos escritórios, de banca de advogados individuais, que hoje, para vocês terem uma ideia, milhares de advogados entraram num benefício de auxílio da OAB para ganhar cestas básicas, para comer, para se alimentar. Estagiários, na sua maioria, foram demitidos dos escritórios, porque os prazos estão suspensos, o fórum está fechado, né, por causa da pandemia, os prazos eletrônicos passaram a andar faz só 10 dias, então, evidentemente, que os estagiários foram demitidos, isto é, estão trancando matrícula nas faculdades. E a Folha de São Paulo se esquece de tudo isso, esquece que existem mulheres no direito, esquecem que que a advocacia não é formada por grandes escritórios de homens ricos e que estão passando o seu isolamento em casas com piscina, né, e retrata como uma matéria de página inteira, isso como se fosse o direito, que se o profissional do direito fossem aqueles 4 homens. Houve um movimento de mulheres em que mais de 400 profissionais do direito assinaram um abaixo-assinado, entregaram imediatamente à Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, no dia seguinte, se retrata, e no domingo nós conseguimos uma matéria de capa, mostrando a realidade das mulheres do direito na pandemia, em que 6 mulheres do direito foram retratadas, e aí sim, né, mulheres de várias classes sociais, mulher negra, juíza, promotora, mas que estão vivendo uma outra realidade, inclusive uma realidade de trabalho em casa, né, chamado home office, que eu acho tão engraçado no Brasil a gente adotar esse termo, né, e esse trabalho em casa misturado com o trabalho de casa. Mesmo as mulheres privilegiadas, elas estão se socorrendo de outras mulheres para fazer o serviço doméstico. E aquelas menos privilegiadas, elas estão acumulando, ou que resolveram realmente garantir que suas empregadas também fizessem o isolamento, né, pagassem para que essas empregadas pudessem fazer o isolamento, elas estão acumulando essas 2 funções, né, que é do home office, juntamente com o serviço doméstico e juntamente com as aulas, né, que é o homeschooling, né, que é a escola dentro de casa, que é o famoso EAD, em que as crianças têm que ser auxiliadas. Então, foi muito importante esse movimento para mostrar para o maior mecanismo de comunicação, de imprensa do Brasil, que as mulheres do direito não existiam, primeiro, né, porque naquela matéria foram totalmente invisibilizadas, e que o direito não é formado só por profissionais homens, e que o direito também não é formado só por profissionais bem-sucedidos, que isso daí é 1% do direito. Isso não é a realidade entre os profissionais do direito, e que o maior meio de comunicação do Brasil não poderia fazer uma matéria daquela, que na verdade romantizava, né? Romantizava 2 coisas, romantizava o home office e romantizava a própria pandemia, né? Como se estar em isolamento fosse aquilo muito bacana, e romantizava a masculinidade. Então, o homem trabalhando num bom escritório, que a criança de vez em quando entrava ali, né? E a gente sabe que essa não é a realidade. Nós, mulheres, né, que estamos aqui o tempo todo, a Ana começou a live já com o Gabriel do lado dela, essa é a realidade. Eu dei uma entrevista ao vivo para um canal de TV há 2 semanas atrás, em que toca o interfone aqui do prédio no meio. Evidentemente, minhas filhas não foram atender, o cachorro enlouqueceu, começou a latir, tudo isso ao vivo, né, com o microfone aberto. Aí as 2 começaram a brigar para ver quem que ia atender o interfone, falaram todos os palavrões, não igual o nosso presidente, né, nosso não, porque ele não é meu, mas enfim, o presidente do Brasil, mas tudo gravado, foi lindo, maravilhoso, e a gente passa por isso, né, e isso, assim, isso não aparece, só aparece para a gente, mas não aparece o quanto de dificuldade, isso é bem importante, acho que alguém até comentou aqui no nosso chat, né, das dificuldades que nós temos em cumprir metas, seja na academia, seja no trabalho, as dificuldades que nós temos, que já existiam antes, mas que na pandemia isso ficou muito mais acentuado, as dificuldades que nós temos, por exemplo, em aparecer
né? Quem vive, né? E você, quem é psicanalista, acho que a maior parte aqui do nosso público é de psicanalistas, sabe que muitas vezes vive de ter seu nome visível para poder ser conhecido, para poder ser reconhecido. E quanto nós, mulheres, temos esta dificuldade em par de igualdade com os homens, né, em estabelecer essa igualdade, porque simplesmente nós acumulamos uma série de outra atribuição, né? Uma mulher em home office, muitas vezes, ela vai descansar, o relaxamento dela é botando roupa na máquina, indo lavar a louça. Eu vou descansar um pouco agora do trabalho, então deixa eu colocar uma roupa na máquina, deixa eu lavar a louça. Esse é o descanso. Então, o quão estafante está esse home office e o quanto dificulta mais ainda a ascensão profissional, porque eu acho que a pandemia veio realmente, assim, dificultar mais para todas as pessoas que já tinham dificuldades. Então, as pessoas negras, as pessoas mais pobres, que dependiam de um emprego e que hoje não têm mais esse emprego, e de nós, mulheres, que já tínhamos uma dificuldade enorme de disputa dentro do mercado, já tínhamos uma dificuldade enorme de ascensão profissional, e que hoje, com a pandemia e o acúmulo do trabalho, com o trabalho doméstico, o trabalho de casa, estabeleceu dificuldades maiores. E mais, né, eu acho que o quanto as angústias, tanto do luto com a pandemia, né, que a gente assiste mortes de pessoas conhecidas e também dos desconhecidos que invadem os telejornais diariamente, né, e a solidão conjunta, né, das mulheres que estão sozinhas, tendo que lidar com uma coisa que nos acompanha, né, que é a culpa de ter que fazer direito, de ter que higienizar as coisas, de não fazer que nossos familiares adoeçam, porque a cobrança social é de uma obrigação que, na verdade, não é só nossa, mas que passa a ser nossa socialmente, que é de cuidar dos nossos, que é de preservar a saúde dos nossos, e que de maneira alguma isso não é verdade, né, porque essa culpa tem que ser compartilhada, aliás, não tinha que ter culpa, né, tinha que ter compartilhamento de tarefas, e aí nós não teríamos tantas culpas, né, de não sermos tão perfeitas, mas essa naturalização de que o trabalho doméstico, o cuidado com a família tem que ser da mulher, o cuidado com os idosos, né, tem que ser com a mulher, e mais a naturalização que nós temos que ser melhores que os homens para podermos ter uma ascensão profissional, e nós sabemos que isso é a realidade, a cobrança em cima de nós, mulheres, é muito maior, né? Dizer para um chefe que você não vai cumprir uma meta porque o seu filho está doente, já era muito difícil fora da pandemia. Agora, dizer para um chefe que você está em home office e que você não está conseguindo cumprir a mesma meta do que um colega seu homem, isso é reconhecer quase que a nossa falência, né? A nossa fraqueza. Porque como você, mulher, não dá conta de algo que é natural, que é o seu trabalho doméstico, que obviamente não é natural, mas que para os homens parece que é natural, e não vai dar conta como um outro homem da sua meta profissional. Então, eu acho que isso é o que mais revoltou, né, nessa nossa resposta para a Folha de São Paulo, porque, de maneira alguma, o jornal mostrou a realidade de nós mulheres. Mas, só para terminar aqui, que eu acho que eu falei demais, mas essa realidade dentro da imprensa, e aí eu quero chamar atenção para todo mundo que nos assiste, para prestar atenção nesses detalhes, dentro de cada profissão, o quantos homens têm mais espaço na imprensa, o quantos homens têm mais espaço na academia, né, o quantos homens têm mais facilidades, porque quando o homem aparece mais na imprensa, a gente sabe que isso não é só uma questão narcísica, esse nome desse profissional está aparecendo mais, né? Vejam, quantas mulheres são médicas, quantas mulheres são infectologistas e quantos infectologistas aparecem na TV que são mulheres? Proporcionalmente, né? Falando aí da pandemia especificamente. Quantas mulheres são da área do direito e quantas entrevistas são dadas por homens para falar, por exemplo, do Moro, do processo da Lava Jato e etc. E quantas mulheres estão dando essas entrevistas? Isso é muito importante a gente ter claro. Quantas mulheres ocupam as mesas de debates
em palestras, e que hoje em live ficou muito mais claro que muito mais lives são feitas por homens do que por mulheres, por exemplo. Então, quantas mulheres são psicanalistas, e a gente sabe que as mulheres fazem parte do maior número, né, de psicólogos e psicanalistas, e quantos homens é que aparecem na academia, né? Isso é uma coisa, assim, que com a pandemia eu acho que só se agravou, né? É isso, e aí a nossa luta foi essa, com a Folha de São Paulo, conseguimos, então eu acho que a gente fazer esse filtro, essa atenção de exigir o espaço que nós temos por direito é imprescindível. E mais, os homens que estão nos assistindo, cabem a vocês também dizer, para os meios de comunicação, para as mesas de debate, para as lives que vocês participam, está faltando mulher aqui, está faltando negro aqui. Onde estão os negros? Onde estão as mulheres que não estão aparecendo? Eles existem, e elas existem, né? Eu acho que esse é o grande lance que a gente vai tornar esse mundo um pouco mais igualitário. Gente, falando um pouco aí sobre apoio entre mulheres, eu queria falar dessa iniciativa aqui, né? Que rapidamente, assim, 48 horas, a Vanina, eu esqueci de dizer, é a autora desse desenho maravilhoso que estampou aí a nossa iniciativa. A Vanina, além de psicanalista, é desenhista. A Elisângela, que topou aqui participar nessa loucura da vida dela, com essa criançada, pintando a casa hoje de manhã, né, Elisângela? Eu chamei a Elisângela para fazer o teste aqui, ela estava pintando a casa, porque ela não tem nada para fazer, então ela tinha que pintar a casa hoje de manhã. E eu acho que isso eu acho uma coisa muito importante, né, da gente situar, inclusive, o movimento feminista nesse cenário mais amplo, né? Hoje eu estava pensando que depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi quando as mulheres deixaram de ser escravas e passaram a ser operárias, né? Ou seja, elas conquistaram o direito a ser tão exploradas quanto os homens pelo capital, né? É uma inclusão, evidentemente que isso constitui um grande avanço na vida das mulheres. É curioso como a gente, agora na pandemia, isso é uma coisa até que eu falei com a minha filha Luísa, que está aqui do lado, vem aqui, filhota, estava falando para ela, está aqui assistindo, me ajudando, estava falando para a Luísa, assim, de que toda essa aflição que a gente está tendo durante a pandemia, a gente não se dá conta de que durante séculos as mulheres passaram a vida confinadas dentro de casa. Eu conheci pessoas, né, assim, da geração da minha mãe e da minha avó, que não tinham estudado, que não podiam pôr o pé para fora sozinhas, que os maridos não deixavam. Nós não estamos falando do século XIX, né? Nós estamos falando de pessoas que nós conhecemos pessoalmente, às vezes até familiares. Quando a gente pensa no Nordeste, por exemplo, eu estou dando supervisão para vários colegas do Norte e do Nordeste do Brasil, tem sido uma experiência incrível para mim. A quantidade de pacientes, né, e de pessoas, de mulheres que casaram com 13 anos e que ainda estão vivas, né? Nós não estamos falando de uma, né? There was a time, assim, né? Era uma vez, né? Sei lá, na Idade Média. Não, nós estamos falando. Aliás, na Idade Média não havia confinamento, né? Na Idade Média havia uma vida mais rural, comunitária. Foi justamente, né, nessa passagem que deu origem ao que a gente chama de família tradicional, né? Que surgiu essa espécie de mito de que a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos, ou seja, de que mulher e mãe são sinônimos, né? Isso é uma construção histórica. E aí, bom, todo o movimento feminista, as ondas do feminismo, mas é curioso quando a gente percebe que houve razões econômicas para deixarem as mulheres saírem para trabalhar, não é? E trabalhar nas fábricas, naquelas condições absurdas, né, que inclusive fez com que as sufragistas, né, começassem a reivindicar os mesmos direitos e etc, né? E aí, só um parênteses, Ana, só me permite um parênteses, estamos falando de mulheres brancas, né, porque as mulheres negras
Sempre trabalharam, porque eram as escravas. mulheres negras continuaram. O que eu estou falando isso rapidamente, passando esse histórico relâmpago aqui, só para destacar uma coisa que eu acho que é fundamental, que é assim, né? O quanto essa pandemia e esse confinamento, mesmo que parcial, o quanto ele evidenciou que para a máquina rodar, não é? Para a economia rodar, tem uma rede invisível de cuidadoras, não é? Que estão ali, inclusive, assim, completamente sem remuneração, porque esse é outro assunto que a gente precisa discutir, não é? Todo o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado, ele não entra na economia, não é? Entretanto, o que ficou claríssimo agora é que sem esse cuidado, sem essa rede invisível de cuidados, a economia não roda, né? Se você não tem com quem deixar os filhos, se você não tem pessoas que cuidem dos idosos, que cuidem dos filhos, que cuidem... Sem essa rede de cuidado, a economia vai para as cucuias. Sem trabalhador, não tem capitalismo. E sem mulheres que cuidam das crianças para os trabalhadores poderem sair para trabalhar, tampouco. É impressionante isso, a lógica que tem por trás disso e que se desvendou agora, né? Eu acho isso importante para a gente poder pensar um pouco como que vai ser o mundo pós-pandemia. A gente tem falado tanto disso, né? De construir um novo mundo, de fazer... Eu acho que, bom, isso está completamente um grande ponto de interrogação, né? Porque a gente não faz a menor ideia de como vai ser o mundo pós-pandemia, mas certamente ele só será outro mundo, diferente desse mundo que a gente vinha vivendo, se a gente puder reconhecer o lugar das mulheres nessa construção, não é, de uma rede, por isso que eu usei até a palavra constelação, né, de uma rede de cuidados, de uma rede de solidariedade coletiva que possa construir uma nova ordem de prioridades, né? Porque acho que isso que você falou, né, Margarete, não é qualquer coisa, quer dizer, não é à toa que as coisas aconteçam dessa forma, não é? Quer dizer, tem uma certa conveniência de que tudo se passe como se nós não existíssemos e como se tudo se passe como se o nosso trabalho não fosse tão relevante quanto o trabalho dos homens, né? E isso serve para alguma coisa, quer dizer, isso não é à toa, né? E aí eu acho que tem uma coisa interessante, até para a gente pensar nos nossos próximos encontros, né? A gente estava pensando em fazer a nossa próxima reunião a respeito da questão da diversidade sexual também, né, Margarete? Sim, sim, sim. Eu acho que é importante falar né, já que a gente está falando em corpos invisíveis, né? Isso. A gente tratar um pouco de como que as mulheres LGBTs estão lidando com isso, porque como a gente fala, né, a pandemia, ela escancarou mais ainda, né, os marcadores de diferenças. Então, eu acho que é importante falar das mulheres lésbicas e das mulheres bissexuais, e enfim, para saber como que isso está acontecendo. Uhum. Porque isso, exatamente, essa coisa dos corpos, quer dizer, a gente tem duas coisas que são muito importantes para a psicanálise, né, que são o olhar e a voz, né, e a gente vê que nesses dois aspectos existe uma espécie de apagamento, né, e uma objetificação, porque as mulheres, elas têm uma invisibilidade no que diz respeito ao seu lugar nessa rede de sustentação da sociedade. A visibilidade da mulher só se dá por meio da sua imagem, da sua aparência física, né? Principalmente as mulheres negras, acho que isso é um assunto muito delicado que a gente vai precisar, sem dúvida alguma, né, Margarete, incluir aqui essa questão da negritude, que é uma questão que não se sobrepõe à questão do feminismo, mas ao mesmo tempo
é fundamental a gente dar voz também, né, às mulheres negras. Então, aliás, na semana que vem a ideia é trazer uma mulher negra que exatamente. fale a respeito disso e fale também da luta, né, das pessoas negras nesta pandemia, porque não vamos nos esquecer que a maior parte dos mortos na pandemia, assim como a maior parte dos mortos pela violência, são pessoas negras, né? Isso já, a estatística já demonstrou que negros estão morrendo mais de Covid do que os brancos. Por que será, né? Mais uma vez, a acentuação do recorte de raça e de classe, né? Exatamente. Então, tem essa questão da invisibilidade, tem a questão também da voz, né? De não dar voz, que é exatamente isso que você falou, quer dizer, é como se a mulher não pudesse falar por ela mesma, né? Hoje, inclusive, eu achei muito bonito, porque eu tinha feito um convite muito em cima da hora, porque eu me lembrei disso, né? De uma querida amiga minha desde que nasceu, praticamente uma sobrinha, assim, afetiva, né, que é uma argentina, filha de brasileira, que mora em Buenos Aires, estuda, faz ciências sociais, como a Vanina Vinha. Eu lembrei dela, porque ela faz um trabalho muito interessante ali, justamente nas comunidades periféricas de Buenos Aires, e eu perguntei para ela se ela não queria entrar aqui para fazer uma intervenção rápida, embora ela não tivesse programada, para falar um pouco justamente como estavam vivendo essa situação as mulheres da periferia de Buenos Aires, né? E ela me respondeu uma coisa muito legal. Ela falou: Ana Laura, eu posso falar rapidinho, tudo bem, mas eu prefiro que uma das moradoras fale. Sim. Eu não quero falar por ela, né? Então, eu preferia entrar em contato com elas, né? E talvez na próxima, se der para ela fazer uma entradinha rápida e tal, ela mesma fala, né? E eu achei isso sensacional, a questão do lugar de fala, né? Sim, exatamente. Que muitas vezes a gente acaba, assim, isso que você falou, né, Margarete, de ceder privilégio, né? A cessão de privilégio. Isso é uma questão fundamental, que inclusive eu aprendi com você naquele debate que a gente fez lá sobre o lugar de fala, lembra? Quem sou eu para te ensinar alguma coisa? É verdade, mas foi naquele dia que a gente foi falar sobre o lugar de fala, que você falou isso, eu falei, gente, é isso, né? As pessoas falam da revolução e elas não são capazes de ceder uma mesa de debate para uma mulher, né? Ou para uma pessoa negra, ou para uma pessoa... Então, assim, como assim, né? Quer dizer, nem o básico, né? Essa coisa de se você é convidado para falar sobre, por exemplo, a mulher, você dizer assim, olha, talvez seja melhor uma colega minha falar sobre isso. Se custa, né? Não, e que seja um engenheiro convidado para falar de como construir um viaduto. Ele não se toca que naquela mesa tem 6 homens e não tem uma mulher? Pois é, então. Como pode ele se tocar, né? Está naturalizado, né? Exatamente. Então, assim, acho que essa a gente continuar a conversa, a gente queria muito, acho que pedir também para as pessoas que estão aqui nos assistindo, né, que possam indicar, né, assim, assuntos, temas, pessoas que possam falar, eventualmente convidadas, né. A gente teve essa ideia de, na próxima vez, falar sobre a questão da diversidade sexual, que a gente achou também que é muito importante, mas a gente quer falar também de mulheres idosas, mulheres deficientes, adolescentes, claro, mulheres negras, sem dúvida alguma, né? Eu acho que o que não falta aqui é assunto para a gente convidar a mulherada para falar, né? Sim. E vai ser todo sábado, às 16 horas, né, Ana Laura, no canal da Ana, no Facebook, a princípio, depois a gente talvez vai expandir para outras redes, e já está feito o convite aí para as próximas semanas. Você não quer falar um pouco da pessoa que você já teve uma convidada que foi que aceitou, né, Margarete? Sim, a Sheila de Carvalho, que é uma advogada, ela é da Coalizão Negra por Direitos, é uma mulher bissexual, militante do movimento negro, e que vai estar com a gente no sábado que vem,
às 16 horas. Eu acho que a Sheila pode acrescentar muito, ela é uma militante do movimento também de direitos humanos, enfim, uma grande amiga também, e eu acho que vai ser bem legal, acho que vai ser um bom bate-papo aí para a gente. Eu também estou conversando aqui com a Joana Waldorf, que eu queria também falar que foi fundamental para montar esse barraco aqui. Sim, a Joana que fez o flyer para a gente. A Joana, ela participa, é uma das coordenadoras da Rodada da Diversidade, que é uma iniciativa muito legal que acontece lá no Cabaré da Cecília, que infelizmente está suspenso também por causa da pandemia. E que é uma pessoa também que tem uma militância, né, e ela está vendo se ela vai poder participar, se ela puder vai ser incrível, porque ela foi super parceira aqui desse projeto, sem ela a gente não teria conseguido esse flyer maravilhoso, que destacou, assim, o desenho da Vanina de uma maneira muito bonita, com esse fundo azul e tudo mais. E ela também está convidada para falar, então, na próxima, espero que ela consiga, se ela conseguir, ela vai estar aqui, senão a gente vai chamar alguma outra companheira, mas com certeza vai ser bem legal. Eu acho que a gente podia fazer uma rodada aí de despedida, né? De despedida, né? Isso, ótimo. Elisângela falar as últimas considerações aí, se despedir e falar tchau para o pessoal. Fala aí, Elisângela. O microfone. Para você falar suas últimas palavras, se despedir do pessoal aí. Tá ouvindo? Eu não estou ouvindo. Fala de novo. Para falar tchau. Para você falar tchau para o pessoal. Ouviu ou não? Tá muito ruim, Ana. Não consigo te ouvir. Eu acho que ela está com problema de conexão. Não consigo ouvir. Para falar tchau. Para falar tchau para o pessoal. Tá saindo tudo cortado, eu não consigo entender. Eu acho que ela está com problema de conexão. Obrigada, Vanina, então. Tá legal. Boa noite. Obrigada. Vani. Bueno, les comentaba por el chat que les compartí una nota, por ahí les puedo decir una cosita de eso para despedirme, que me parece que las mujeres tenemos que hacer una marca también con nuestro lenguaje, que todo esto de la pandemia se traduce todo el tiempo en significantes bélicos. Desde la televisión dicen que estamos frente a una guerra en la que no se ven las balas, y me parece que es todo un discurso muy propio, ¿no? Del machismo, el de la guerra. Yo creo que conjuntamente con otros grupos de mujeres que son feministas, que es mejor el discurso del amparo, del cuidado, ¿no? Y que tenemos que también ser cuidadosos a la hora de las palabras con las que hablamos de esta nueva situación, para no avalar luego conductas violentas, ¿no? O recortes de los derechos personales, de los derechos humanos, como es, por ejemplo, el derecho al aborto. Eso digo para despedirme. Gente, só traduzindo, acho super importante o que a Vani falou, que é o quanto a gente não percebe que estão sendo usadas palavras bélicas de guerra para falar da pandemia, que é uma guerra, né, a guerra contra o vírus, a guerra contra a pandemia, e o quanto a gente não percebe que isso mesmo no vocabulário, a gente vai usando uma lógica masculina, uma lógica fálica, uma lógica de disputa, uma lógica de poder, uma lógica de violência, né? Até para usar as metáforas para falar da pandemia, o quanto é importante a gente estar atento a isso também e falar mais de solidariedade, de outro tipo de lógica, né? E ela se despede com essas palavras. Então, obrigada, Vani, muito legal. Muchas gracias.
Bom, eu quero agradecer a todos e todas que nos assistiram até agora, convidá-las e convidá-los para estar com a gente no próximo sábado. O sonho se realizou, Ana Laura saiu do papel, a gente está aqui. Eu acho que o que a Vanina falou sobre esse discurso violento é muito sério, porque nós aqui vivemos um governo que propaga um discurso violento, né? Ontem mesmo, o que vazou do discurso do Ministério foi um ode a armar a população, a assassinar prefeitos e governadores que estão lutando, né, assim, bravamente contra a pandemia, fazendo mais do que obrigação deles, né, na verdade, mas estão gerenciando, né, a pandemia, gerenciando o sistema de saúde, e, na verdade, o discurso é de matar, de armar a população. E isso a gente já teve um reflexo, né? É importante nós lembrarmos que essa semana um menino de 14 anos, o João Pedro, foi assassinado dentro da sua casa, um menino negro, mais um, e a gente sabe que a violência policial aumentou muito também no Brasil, por conta desse discurso e por conta de que as pessoas estão podendo se defender menos, não é só as mulheres, né? Acho que toda a população vulnerabilizada está podendo se defender menos, e a morte do João Pedro é mais uma criança que é assassinada pelo Estado, isso é muito importante dizer, é o poder estatal que assassinou João Pedro, e isso tem sido pouco difundido, né? Então, esse discurso, essa comunicação violenta, ela mata todos os dias, mata mulheres, mata negros, mata crianças. E eu acho importante aqui a gente deixar um recado, a Vanina falou de rede de acolhimento das mulheres na rede social, eu acho que é muito importante, né, a gente tem aqui várias pessoas assistindo que podem fazer essa rede, de que se alguma mulher estiver correndo risco, de alguma criança estiver correndo risco, estiver sendo ameaçada, procurar um amigo, né, procurar esses códigos de amizades, né, algumas empresas estão fazendo códigos, aqui tem o Rappi, a gente tem o Magazine Luiza, que tem lá o botão de emergência ali, né, a mulher pode fingir que está comprando uma coisa e denunciar a violência, ou procurar um amigo, né, procurar um amigo, procurar uma amiga via rede social, mas denunciar essa violência, né, e a violência estatal, a gente tem que, como sociedade, como cidadão, e dentro do nosso privilégio, toda vez que estivermos falando em público, denunciar crianças e pessoas negras estão sendo assassinadas. Esse governo genocida, vamos dar um nome, né? Nós temos um presidente genocida que não está fazendo nada com relação à pandemia e ainda está incentivando que as pessoas sejam mais violentas do que já eram. Então, assim, dando nome, essa necropolítica desse governo genocida é que está matando a população, né? E toda vez que nós tivermos microfone, que nós tivermos voz, que nós podemos denunciar, nós vamos denunciar esse governo. E fiquem em casa, desobedeçam o presidente da República, fiquem em casa e se protejam. É isso aí, gente. A Joana mandou uma mensagem aqui dizendo que confirmou, então já tá pronta a conversa do sábado que vem. A Sheila Carvalho e a Joana Waldorf, então, vão estar aqui falando para a gente sobre mulheres LGBT e sexualidade feminina nas suas múltiplas expressões. E é isso, né? Eu acho que a gente chegamos chegando, né, Margarete? Queria agradecer muito, muito mesmo a Elisângela e a Vani por terem topado estrear aqui com a gente essa iniciativa. Foi muito legal contar com vocês. Eu queria só deixar para vocês, até escrevi aqui no chat, esse trabalho você vai adorar, Vani. Uma brasileira chamada Débora Diniz, que teve que fugir do Brasil, colocada como proteção, sabe, internacional, pelo fato dela ter defendido o direito ao aborto.
e ela teve uma iniciativa maravilhosa que chama Relíquia.rum. Depois eu compartilho com você, está aqui no chat. Ela está fazendo um inventário de todas as mulheres que morreram de Covid no Brasil e dando um tratamento estético com artista plástico que ajuda. Ela criou um Instagram e ela faz um trabalho maravilhoso de memória e uma espécie de memorial mesmo das mulheres vítimas da Covid no Brasil. Então, eu acho que a gente precisa dar também visibilidade para esse trabalho lindo que ela está fazendo. E, bom, a gente se despede. Vou pedir para a Luísa colocar de novo aqui a nossa musiquinha para a gente se despedir. E a gente se encontra de novo no sábado. Vai aí, DJ, coloca a musiquinha. Chegando, bagunçando a zorra toda. Visitando, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar que eu cheguei. Chegando, bagunçando a zorra toda. Visitando, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar. Cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada vira, Alcione confira. Pra despertar inveja alheia eu tenho um dom. Se não gosta, senta e chora. Hoje eu tô a fim de incomodar. Se não gosta, senta e chora. Mas sair de casa pra causar. Cheguei, chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar. Tchau, gente. Até.